E aí pessoal, beleza? Bom, o vídeo de hoje estou trazendo um conteúdo um tanto polêmico, tem muita discussão ainda sobre o assunto. O que é SAS? O que é a ERC dentro do Keyforge? Para que isso serve? O que isso pode ou não te ajudar? Eu venho hoje aqui trazer para vocês o quê? A minha opinião sobre esse assunto, baseado em alguns testes que eu fiz. Algumas pessoas vão dizer que se você tiver um deck com um SAS muito alto, você tem um excelente deck. Outras não, vão dizer, não se preocupa com isso. Se tiver um deck com um SAS razoável, já está ótimo. O importante é que o deck tenha equilíbrio, sinergia. Aí eu falei, bom, preciso descobrir isso daí. O que é o melhor? Eu entrei num site chamado decksofkeyforge.com. Vou colocar o link desse site aí na descrição, tá ok? Entrei nesse site, peguei lá na lista de decks que já foram abertos, lá eles mostram todos os decks no mundo inteiro que foram abertos e registrados, e ele tem uma ordem de classificação por SAS. Eu peguei um dos decks que tinha um SAS 107 e a ERC 86. Juntei todos os meus decks e fui separando as cartas, uma por uma, para juntar esse deck. Depois que eu montei esse deck, eu coloquei ele efetivamente para jogar e verificar o poder desse deck. Coloquei ele para jogar contra outros decks meus, chamei o meu amigo Marco, que veio aqui, trouxe 2 decks dele e fizemos os testes jogando com os meus decks e com os decks dele. Eu vou colocar na descrição, além do link desse site, todos os links de todos os decks que nós usamos para jogar e que testamos. Deck que utilizamos montado é o Chemiller Eminenza di Pecoramite. Acredito que seja um deck italiano pelo nome. Bom, como eu disse, esse deck tem 107 de SAS, 86 de AERC, tem uma boa quantidade de Embers que ele coleta, o Spect de Ember dele é muito bom, a proteção de Ember também, alta, 3, e colocamos ele para jogar contra os outros decks. Quais foram esses outros decks? Coloquei ele para jogar contra esse meu deck aqui, Ancião Vitor Talbot. Resultado de 2 partidas. Uma, o Ancião ganhou e a outra, o deck montado ganhou. Os 2 jogos foram jogos equilibrados. Não teve nenhum absurdo assim. O segundo teste que eu fiz foi jogando contra o deck Z Evans, que é um outro deck que eu tenho. Resultado das 2 partidas. O Z Evans ganhou a primeira partida de uma forma bem equilibrada. Estavam os 2 jogadores com 2 chaves cada um. Estava bem disputada ali a quantidade de Embers, até que o Z Evans conseguiu forjar a terceira chave e venceu a partida. O segundo jogo, o Z Evans perdeu de uma forma absurda. Ele estava com apenas uma chave forjada e em um único turno com o deck que eu montei, eu consegui forjar as 3 chaves em um único turno. Então foi bem diferenciada essa partida de todas as demais. Foi uma coisa assim bem absurda. Terceiro teste que fizemos. Coloquei para jogar contra um dos decks do Marco, o Eliene Tornado. O Marco ganhou. De uma forma equilibrada, o Marco ganhou contra o deck montado. E a última partida que fizemos o teste, eu coloquei para jogar com o Imperatriz Chuckles. E o Imperatriz perdeu, mas perdeu de uma forma bem equilibrada. E qual é a minha conclusão final em relação a isso? É muito simples. Não existe deck campeão. Existe sim decks equilibrados dentro de Keyforge. Eu posso ir até um pouco mais além nessa questão de SAS e AERC e dizer o seguinte. Existe sim alguns decks com um SAS um pouco mais baixo, 55, 60. Se você colocar esse deck para jogar com um deck de 90, 100, 107 de AERC, muito provavelmente você vai acabar perdendo o jogo. Por quê? Porque o deck ele não te dá recursos suficientes para conseguir reverter situações que acontecem no jogo. Agora, um deck com um SAS de 75 para cima, eu já diria que sim, ele está bem equilibrado. Ele está competitivo com decks, inclusive com a ERC e SAS mais forte. Porque ele te dá recursos. Ele não vai te dar tantos recursos como um deck de 107, mas ele vai te dar recursos para que você consiga reverter situações no jogo. Aí, se você somar a isso a aleatoriedade das cartas
e a questão da jogabilidade, um deck com 75 pode e sim vence uma partida contra um deck de 107. Jogabilidade. O que eu quero dizer com jogabilidade? Jogabilidade não é somente a experiência do jogador. Jogabilidade, eu diria que é você conhecer o seu deck. É você saber o que o seu deck tem de possibilidades e de que forma você deva fazer isso. Alguns decks têm combos poderosíssimos. Isso é tema para um próximo vídeo, inclusive, que eu vou falar sobre alguns combos chamados destruidores. O que você pode fazer com esses combos? Mas, mais uma vez, eu repito, você depende de uma questão importantíssima no jogo chamado Keyforge, que é a sorte. Você pode ter um combo poderosíssimo no seu deck, mas você vai precisar que essas cartas venham na sua mão. Você pode comprar uma logo no começo do jogo, e a segunda carta que você precisa para esse combo é a última carta do seu baralho. Minha conclusão final, não se preocupem com SAS e Aerk. Um deck com SAS 75 para cima já está excelente. Se preocupe com o seguinte, um deck que você goste de jogar e aprenda a jogar com esse deck. Aprenda as mecânicas e as combinações possíveis que esse deck te proporciona. Existem vários tipos de decks diferentes. Você tem decks que vão ter muitas criaturas, para quem gosta de jogar baixando bastante criatura e batendo e coletando com as criaturas. Existem decks que têm poucas criaturas e mais cartas de controle de jogo. Eu, particularmente, gosto mais desse estilo de jogo de controle. No Magic, eu era um jogador de Monoblue. O pessoal me odiava por causa disso, mas tudo bem, fazer o quê? Eu gostava de jogar de Monoblue. Então, no Keyforge, eu acabei trazendo essa bagagem que eu tinha do Magic e continuo gostando de jogar com decks mais de controle. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Uma última coisa. Lembra que eu tinha dito no primeiro vídeo que a gente ia fazer um campeonato selado de Keyforge? Sim, iremos fazer. Será agora, dia 19. Tivemos que adiar aí uma semana, porque um amigo nosso, o Rafael Lemes, teve um compromisso no final de semana anterior, então nós adiamos aí por mais uma semana. Inclusive, inicialmente, seria apenas para 12 jogadores. Mas a procura foi maior do que a gente esperava. Muitos dos nossos amigos se empolgaram com a ideia e aderiram e vão participar do campeonato. Tive que comprar mais 6 decks, então estão aqui ó, os 18 decks fechadinhos para o nosso campeonato de Keyforge, que será agora dia 19/10. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo de Keyforge.